Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional e hoje eu quero ler com você Mateus capítulo 4, a partir do versículo 12. Lembra o devocional de ontem que eu falei sobre a tentação de Jesus, sobre que após ele ter passado pelo deserto, aí aqui, após isso aqui, após o batismo, após o Espírito Santo descer sobre ele, após ele ouvir a voz do Pai dizendo: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo", aí o Espírito de Deus o levou até o deserto. Lá ele ficou 40 dias e 40 noites em consagração. Depois foi tentado pelo diabo. E Jesus aprendeu, né? Jesus ele soube as escrituras e a obediência imediata, como nós aprendemos ontem. E hoje a gente vai ver aqui então nesta continuação. Jesus inicia o seu ministério a partir do versículo 12, eu vou ler aqui. Jesus, entretanto, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira do mar, nos confins de Zebulon e Naphtali. Assim cumprindo-se que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naphtali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e os que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. Seguindo adiante, viu Jesus outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e os chamou. Eles imediatamente deixaram o barco e seu pai para seguirem a Jesus. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria. E trouxeram-lhe então todos aqueles que sofriam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e Jesus os curava. E uma grande multidão da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, seguia Jesus. Então, olha o que aconteceu aqui. Então, após tudo isso aqui que nós aprendemos ontem, aí Jesus, ele ouviu, depois que ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto, né, em consagração, ele foi tentado. Jesus, então, deu início ao seu chamado, a sua missão, aquela que o Pai o comissionou. Mas ele ouviu que João estava preso e ele voltou para Galileia. João Batista foi aquele cuja mãe era estéril, né? E ela era prima de Maria, que concebeu Jesus, né? E aí Deus fez com que Zacarias e Isabel tivessem este menino, para que ele viesse à frente anunciando a vinda do Messias. Era a voz do que clama no deserto, né? E João Batista, ele pregava, gente, o batismo de arrependimento. E João Batista pregava, ele dizia a mesma coisa que Jesus falou aqui: arrependei-vos, porque é chegado, né, o reino de Deus, o reino dos céus. Então, quando Jesus soube que João estava preso, Jesus, então, começou a falar aquilo que João pregava: arrependei-vos. Só que Jesus, ele vinha e dava a
palavra. Ele é o verbo vivo que desceu dos céus. Aí Jesus veio, João Batista veio na frente, pregando sobre o arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus era Jesus. Jesus, ele estava ali. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então Jesus, ele veio, a palavra diz, não para condenar o mundo, mas para levar os pecadores ao arrependimento. E era isso que João Batista antecedia. E Jesus depois seguiu: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então a salvação estava chegando até nós. E ali quando fala do caminho dos gentios, os gentios somos nós. Porque o povo de Israel rejeitou Jesus. Ele disse: eu vim para os meus, mas os meus não me quiseram, não me reconheceram. Então Jesus foi para os gentios. E aí a graça se estendeu até nós. Mas olha o que diz aqui: o povo que jazia nas trevas, sem o conhecimento de Deus. E aos que estavam detidos na região sombria da morte, a luz raiou, gente, na sombra da morte. É adversidade, sofrimento. Então Jesus, ele trouxe luz para estas pessoas, para nós. Quando ele nos encontrou, de que forma nós estávamos? Nas trevas, gente. A palavra diz que ele nos amou primeiro, que o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, para a maravilhosa luz. Se você olhar de onde Jesus te tirou, trevas, gente. A gente vivia nas trevas, no ocultismo, na mentira, no engano, na falsidade. A gente vivia assim, na prostituição, na fornicação, na carne, fazendo tudo que desagradava a Deus. Aí assim Jesus nos encontrou, nos comprou, nos resgatou, nos trouxe para a luz. E isso porque nós não tínhamos o conhecimento de Deus. Nós não tínhamos o conhecimento da verdade, como está escrito aqui. Aí quando nós tivemos esse conhecimento, porque nós vivíamos assim, gente, no vale na sombra da morte, ou no vale da sombra da morte, como fala no Salmo 91. A gente vivia em adversidades, em sofrimentos. Eu gastava muito com medicação. Eu vivia doente. Eu sempre tinha alguma coisa. Gastrite, tendinite, problema no braço, epicondilite lateral, sinusite. E aí vai, rinite, tudo azite. Tinha ali no meio, tudo tinha. Mas depois que eu conheci a verdade, gente, que é o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra, quando eu entendi que Jesus morreu no meu lugar, que ele levou tudo lá naquela cruz, que aquilo não me pertencia, que aquilo era uma mentira do diabo, no culto que eu ouvi essa palavra, que ele levou sobre si toda a dor, toda a enfermidade, que o castigo que me trouxe a paz estava sobre ele, que pelas suas pisaduras eu fui sarada, você foi sarado. Eu entendi. Eu orei na hora do momento da oração da fé, coloquei a mão no meu braço e exigi a saída daquele mal daqui. Eu disse: eu já estou curada. Em nome de Jesus, sai daqui, aqui não é o teu lugar. O meu braço começou a queimar como fogo. Fogo, parecia assim que alguém tinha largado, riscado um fósforo e largado ali. Nunca mais. Quando eu me batizei, eu fui curada da sinusite. E a rinite automaticamente desapareceu. A gastrite também. Por quê? Porque eu entendi, eu comecei a viver esta verdade, eu saí da adversidade, eu saí do sofrimento. Porque eu vivia tomando remédio. Rinite, quando faltava, tinha 3 comprimidos na cartela, eu já corria na farmácia e comprava uma caixa, porque eu tinha que ter outra em casa. Era contínuo, todo dia eu tinha que tomar uma. Isso, gente, é sofrimento. A pessoa viver dependente sempre de medicação, dor de cabeça terrível por causa daquela sinusite. Terrível.
Por quê? Porque eu dizia que era a minha isso, a minha aquilo. Eu dava alimento para que aquele espírito de enfermidade continuasse no meu corpo. Mas quando eu entendi que aquilo não era meu, eu disse: sai daqui agora, em nome de Jesus, espírito de epicondilite lateral, sai daqui agora, que não é o teu lugar. Jesus já me curou. E ali eu fui tendo esse entendimento de que estas coisas não me pertenciam. Então Jesus, gente, ele veio, a luz raiou para mim e para você. E aqui diz mais: daquele momento em diante passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim. Um convite de Jesus. Sigam-me, sejam meus discípulos. E o que eles fizeram? Eles deixaram as redes e seguiram. Seguindo adiante, Jesus viu outros 2, chamou também. Imediatamente eles deixaram o barco e o seu pai seguiram Jesus. E aqui, no versículo 24, diz assim: e sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe então todos aqueles que sofriam. Todos aqueles, todos é no plural, gente. É muita gente. Eram muitas pessoas que viviam na sombra da morte. Naquela época, as pessoas que tinham uma deficiência, elas eram consideradas pecadoras. Elas foram castigadas, por isso elas nasceram assim, ou elas ficaram cegas, ou elas ficaram coxas, né, mancas, com alguma deficiência, com algum problema físico. Elas eram excluídas da sociedade. E Jesus veio para dar vida para essas pessoas. Você já pensou? Um pai sofreu, vamos supor, um acidente de trabalho. Aquele homem lá naquela época machucou um pé, não tinha ortopedista, o traumatologista, o neurologista, quem fizesse a cirurgia, arrumasse o pé do homem, não tinha gesso, não tinha placa, não tinha pino, tá? O homem ficou com aquele problema, uma perna, não conseguia caminhar, não conseguia andar, ficou manco. Aquela pessoa era exclusa. Já pensou, aquele pai de família tinha que viver pedindo esmolas porque ele não podia trabalhar mais? E às vezes o leproso tinha que ficar, o leproso, gente, ele tinha que viver longe de tudo e de todos, literalmente. Longe da família. Aquilo era o vale da sombra da morte. Aquilo era adversidade, sofrimento, tormento, gente. Viver longe da sua família, deixar os seus bens, deixar a sua casa, deixar os seus empregados, que eles tinham, os seus servos na época, né? Muitos ali, às vezes, eram pessoas, o Naamã era um homem rico, comandante do exército da Síria, e era leproso. Então, para você ver que era uma doença que ela chegava para todas as classes sociais. E ainda que o rico ali, que tinha essas condições, às vezes eles faziam uma peça, aquela pessoa ficava isolada lá, no não sei aonde, um ia lá e entregava comida, né, deixava na porta, o outro vinha, abria, né, eu acredito que de repente faziam isso, mas os que não tinham condições, tinham que se afastar. Eles tinham que viver isolados, moravam em cavernas. Você já pensou uma pessoa vivendo numa caverna? Nas pedras lá dentro, no frio, sem ter uma cama? Eles não tinham nada. As roupas maltrapilhas, rasgadas, porque eles não podiam chegar perto de ninguém. Alguns ali estavam passando fome. Mas Jesus chegou, trouxe luz, trouxe vida, trouxe esperança para eles e para nós também. E aqui diz, todos aqueles que sofriam acometidos de várias enfermidades, gente, era de tudo um pouco, várias enfermidades e tormentos. Tormento significa sofrimento físico intenso, tortura.
Você já pensou? Hoje nós temos morfina. Uma pessoa que está ali com um problema que causa e gera muita dor, os médicos dão uma morfina para aliviar a dor, o sofrimento daquela pessoa. Naquela época não tinha isso, gente. As pessoas viviam numa tortura. A dor não passava. Eram coisas terríveis, né? Enfermidades, como nós temos nos dias de hoje, tinha naquela época também. Só que eles não tinham avanço da medicina, mas lá chegou Jesus para dar vida, para dar esperança para aquelas pessoas que viviam assim. Os endemoniados, que eram pessoas, gente, que eram possessas por demônios, como aquele menino que tinha aquelas... que o demônio, né, manifestava-se nele em forma de epilepsia, lançava ele no fogo, lançava ele na água, tentando tirar a vida daquele jovem. E ali tinha, olha o endemoniado de Gadareno, que Jesus chegou até ele, aquele homem tinha uma legião de demônios, eles saíram daquele homem e foram para os porcos. Mais de 2.000 porcos se precipitaram no mar, desceram desse despenhadeiro adentro, que nem os porcos queriam aqueles demônios na vida deles. Então vocês imaginam como era a situação daquele homem, como era a situação daquela pessoa que vivia endemoniada, daquela pessoa que vivia atormentada, o espírito se manifestava, quebravam tudo, agrediam alguém. Então eram situações terríveis. E aqui, os lunáticos, pessoas com humor inconstante, alguns malucos mesmo, alguns já estavam até fora de si, de tantos sofrimentos, de tantos tormentos, que as pessoas acabaram ficando lelé da cuca, como a gente diz. E Jesus veio e curou essas pessoas. Trouxe a faculdade mental novamente. Jesus veio e trabalhou na vida, na mente daquelas pessoas. E aqui, os paralíticos, e Jesus os curava, gente. Então Jesus, ele disse, aquele que vier a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Então nós precisamos ir até Jesus, colocar as coisas aos pés da cruz e saber que Jesus, a palavra diz, ele mesmo falou que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus continua curando, ele curou ontem, cura hoje e vai continuar curando. Jesus salvou, salva e vai continuar salvando aquele que quer, aquele que disser eu quero e resolver seguir no caminho. Quantas pessoas foram curadas e Jesus disse, vais e não peques mais? A mulher adúltera, quando eles disseram, o que nós fizemos? Jesus disse, atira a primeira pedra, quem não tem pecado. A começar pelos mais velhos, foram largando as pedrinhas, e foram embora. Ficou só Jesus e ela, e ele disse que é Deus que te acusava. Foram embora, então, muito menos eu te condeno. Vais e não peques mais. Porque ela viu o que ia acontecer com ela. O salário do pecado é a morte. Aquela mulher ia morrer. Ela ia ser apedrejada, e isso estava na lei. Era garantido ao homem que era traído. Que a mulher que era pega em adultério, né? Mas por que o homem que adulterou com ela não morria também? Então, a gente vê muitas coisas. Mas por isso que Jesus disse, atire a primeira pedra que não tem pecado. Todos pecavam ali. Inclusive o marido da mulher. Todos tinham pecados. Ninguém pode jogar pedra no telhado do outro. Como a gente costuma usar aquele ditado. Eu não posso jogar pedra no telhado do vizinho, se o meu é de vidro, o meu pode quebrar. Por que Jesus disse, não tira o cisco do olho do teu irmão se tem uma trave no teu? Porque nós precisamos olhar para nós, cuidar da nossa vida, cuidar de nós, gente. Porque é dessa vida que nós vamos prestar conta, não é na vida do outro. É individual, a salvação é individual. Cada um vai prestar conta de si. Eu não vou prestar contas pelo meu filho, nem pelo meu esposo. Ele também não vai prestar conta nem por mim, nem pelo nosso filho. Eu vou prestar conta por mim, meu filho por ele, o meu esposo por ele. Cada um
vai prestar conta da vida que Deus deu, porque Ele soprou o fôlego de vida, nos deu a vida, mas para que a gente fosse o que? Árvores frutíferas. Pessoas que Ele tirou das trevas e que Ele trouxe para a luz, para permanecer na luz, para dar frutos e frutos dignos de arrependimento, frutos permanentes. E infelizmente tem pessoas que a figueira é infrutífera. Tem pessoas que Jesus, quando chegar na árvore, vai dizer, tá, mas cadê o fruto? O que você fez? Nada. Infelizmente. Então nós precisamos olhar para isso aqui. Que quando Jesus veio, a luz raiou. A esperança de uma vida melhor, de sair das trevas, de vir para a luz, de deixar de viver atormentado, em sofrimento, em angústia. Jesus veio, Ele fez tudo isso antes de ir para a cruz. Ele veio, Ele já estava ali curando e mostrando o que Ele veio fazer. Ele veio tirar cada um de nós do martírio, da dor, do sofrimento, da culpa, do tormento. Então você não precisa ficar sofrendo mais, se sentindo culpado, vivendo atormentado por um trauma, vivendo ali preso numa raiz de amargura, de ofensa por falta de perdão. Ele nos perdoou tudo aquilo que a gente fazia lá atrás. Do jeito errado que a gente vivia, do jeito torto que a gente vivia. Ele foi o raio de luz, a esperança que veio para nos resgatar, nos resgatou, glória a Deus por isso. Então nós precisamos transmitir isso. Por que Jesus veio e escolheu esses discípulos? Para seguir, porque Ele deu uma ordem, ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E fazer discípulos de todas as nações. Discípulos, seguidores de Cristo. Não é para seguir a Eliane. Ser discípulo da Eliane, não. Você tem que ser discípulo de Jesus. Ele pode te salvar, eu não. Mas Ele sim. Se você crer, se você fizer dele Senhor e Salvador da tua vida, entregar a tua vida para Ele e passar a deixar Ele ser Senhor da tua vida e da tua casa, aí você vai ver, as coisas mudam de figura. Mas eu não vou salvar ninguém. Eu tenho que zelar pela minha salvação, buscar, andar no caminho correto, fazer aquilo que anda de acordo com a palavra. É isso que eu tenho que fazer, guardar os mandamentos, guardar a palavra, fazer aquilo que manda as Escrituras. Então, que você faça uma reflexão através desta palavra. Eu estava meditando nela e o Espírito Santo foi trabalhando. Quando eu li, que na região e sombra da morte, gente, a luz raiou. Quantas pessoas vivem hoje assim ainda, oprimidas, escravizadas, enfermas, cativas? Mas nós precisamos levar a palavra para essas pessoas. Apresentar Jesus para elas como um dia apresentaram para nós, como joelhos se dobraram, orando por nós. Aí hoje você deve orar para que Jesus chegue na vida de outras pessoas também. Para que chegue na vida do teu vizinho, do teu colega de trabalho, na vida dos teus familiares, dos teus parentes, dos teus amigos. Você tem que ser o sal e a luz para iluminar. Jesus disse, vocês farão obras maiores ainda em meu nome. Vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar enfermos. Se beberem algo mortífero não vos fará dano algum. Jesus disse, não é eu que estou dizendo, está escrito na palavra. Então, guarda esta palavra no teu coração, faça uma análise dela, veja da onde Jesus te tirou, da onde Ele te resgatou e comece a apresentar Jesus para outras vidas, dando o teu testemunho. O dia que Jesus me encontrou, eu vivia assim. Eu estava desse jeito. É isso que é levar o reino dos céus para outras pessoas, é dar o testemunho.
É mostrar o que Jesus fez na nossa vida, o que Jesus faz e continua fazendo todos os dias. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas que ouvem esta palavra, que elas sejam alimentadas, cheias da tua graça, cheias da tua unção, cheias da tua presença, Pai. Que esse povo seja renovado, tenha a mente renovada, que as suas atitudes se transformem, Pai. Que eles aprendam a andar de acordo com a tua palavra, a viver de acordo com a tua vontade, assim como Jesus, e que se cumpra o teu querer nas nossas vidas, que essas pessoas não vivam mais oprimidas, nem cativas, nem enfermas nas trevas, na sombra da morte, mas que elas venham para esse raio de luz que é Jesus, que elas venham para a maravilhosa luz de Cristo, Pai, que elas saiam das trevas, Senhor, e que elas possam viver nesta luz, na tua presença, diante da tua graça e do teu santo trono, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Guarda esta palavra no teu coração, manda essa palavra para aquelas pessoas que o Espírito Santo colocar no teu coração. Você diga: Senhor, para quem eu mando essa palavra? Encaminha ela. E o Espírito Santo vai te direcionar. Coloca no teu coração todos os dias de enviar a mensagem para alguém. Manda essa palavra para que vidas sejam abençoadas, para que vidas sejam edificadas, para que pessoas sejam salvas através da tua vida. Então, cada um faz a sua parte. Eu não faço nada sozinho, mas Deus conta comigo e com você, em nome de Jesus.